Olá pessoas, tudo bom? Bom, gente, então hoje vim trazer mais um study vlog aqui no canal para vocês. E hoje eu vim trazer um study vlog e é isso, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, de tarefas acumuladas. Eu não vou gravar só por hoje, vou gravar por amanhã também, que eu vou estudar e tal. Até quarta eu vou gravar com vocês. E é isso, eu tenho bastante tarefa pra fazer, bastante coisa pra estudar. Finalmente vou voltar com os study vlogs decentes, que o último que eu postei eu nem fiz tanta coisa assim. Mas é isso, bora lá então. Se você gosta dos study vlogs do canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com os amigos. E é isso, comentem aqui que tipo de vídeo vocês querem que eu traga. E vai aqui embaixo na descrição que eu vou deixar a playlist de study vlogs, porque tem vários study vlogs do ano passado que estão bem legais pra vocês estudarem e se motivarem comigo. Bom, gente, então bora lá começar os estudos. Nesse dia aí, eu fiz as tarefas que eu tinha pendente. Eu fiz a tarefa de português e geografia nesse take aí. Então, eu coloquei um Stay With Me de fundo e fui fazendo. Aí, hoje eu tava fazendo a de geografia porque eu já tinha terminado a de português. Eu demorei bastante pra fazer, então, no final, eu só fiz essas duas nesse take aí. E foi isso. Bom, gente, vou atualizar vocês aqui nas coisas que eu já fiz. Eu estou morta de cansada, meu cabelo tá podre, eu tô suando, liguei o ar há pouco tempo agora, mas eu já fiz bastante coisa das coisas que eu tinha pra fazer hoje. Fiz com vocês a tarefa de geografia de português, devo ter falado na narração. O take não ficou muito comprido porque eu gravei um timelapse só, mas é isso, daqui a 45 minutos eu tenho aula de dança, então daqui a meia hora eu vou sair de casa. Então agora eu vou aproveitar pra organizar no bullet, vou marcar aqui que eu já fiz a tarefa de português que eu já marquei. E a de geografia, vou mostrar como ficou pra vocês rapidinho. Não que seja alguma coisa muito interessante, mas aqui é a minha tarefa de geografia. Eu escrevi bastante. Foi essa coisinha aqui de baixo e toda essa página aqui. Foi praticamente uma página de tarefa. E daí teve a tarefa de português, que foi bem rapidinho de fazer. Eu tava assistindo o Stay With Me agora. Muito bom, inclusive já é bem antigo esse vídeo. É o de 6 meses atrás, mas eu gosto muito dele, então eu reassisto toda hora. Bom, gente, então eu tive que cortar um pouco do final do take anterior por conta dos barulhos de fundo, mas vou explicar aqui pra vocês. Eu tinha falado que já tava quase no horário da minha dança, então eu fiquei procrastinando um pouco, daí eu fui pra minha aula de dança. Quando eu voltei, tomei um banho e me arrumei, e daí eu fui voltar a, entre aspas, estudar, mas que na verdade era botar a matéria em dia, coisas em dia, tarefas em dia. O ângulo desse take ficou assim, péssimo, mas olha, assim, não sei que explicar o que deu em mim, mas eu prometo que no próximo take já melhora, ó. Nesse daí, já melhorou. Porque o take do tempo real, meu tripé, ele tá começando a, sei lá, tá meio ruim meu tripé. Daí ele fica escorregando, eu não vi que escorregou e ficou aquela porcaria de antes, mas tudo bem, né? Então, voltei da dança, tomei um banho, me arrumei. Eu gosto muito desse horário depois de, tipo, 5 da tarde, porque daí o sol no meu quarto já não tá batendo tão forte. Então, tava em cal com a minha amiga, ela tava fazendo umas coisas aleatórias e eu fui estudar. Então, ela tava falando umas coisas de fundo, porque eu não gosto de estudar no completo silêncio. Eu sempre coloco um lo-fi de fundo ou um study vlog, porque eu odeio estudar no completo silêncio. Me desconcentra, porque daí eu fico prestando atenção em cada barulhinho. Tipo, se eu tô num completo silêncio, eu fico prestando atenção até no barulho do meu pé batendo no chão, sabe? Isso me desconcentra muito, então eu gosto de botar alguma coisa de fundo. Mas aí eu tava resolvendo umas questões de matemática de uma folha que a professora tinha passado, não sei falar, uma folha que a professora tinha passado, uma lista de exercícios, então eu tava resolvendo aí no meu caderno. E nossa, eu demorei muito pra fazer isso, no final eu nem consegui terminar. Eu expliquei no próximo take pra vocês o que eu consegui fazer, mas é isso que eu tava fazendo, uma lista de matemática e em cal com a minha amiga. Não dava pra ver ela ali no computador porque eu tava precisando olhar as imagens do que eu tava copiando, que a professora tinha passado em sala. Eu tinha que copiar e resolver os exercícios no meu caderno. Mas é basicamente isso que eu tava fazendo neste take aí. Bom, gente, parei um pouco de fazer as atividades porque eu não tô aguentando mais. Meu cérebro parou de funcionar, tipo assim, deu por hoje. São 6h30 agora. E eu tô morrendo de fome, tô cansada, minhas pernas estão doendo, não vou mais fazer também. Me estressei já. Mentira, não tô estressada, só estou cansada. E então é isso, eu copiei até a questão 5, eu copiei bastante coisa, gravei bastante pra vocês. Fiz tarefa de português e geografia no take anterior, né? E aqui eu fiz os slides, então eu copiei os slides que a professora passou. Copiei, ignora essa tabela aqui, eu copiei essa parte de baixo e tudo isso daqui. Faltou mais um
3 questões, só que eu tô copiando e fazendo, e meu cérebro não está mais funcionando para fazer as questões. Então, não vou copiar mais. Amanhã, é para entregar isso aqui amanhã, mas é a minha 4ª aula. Só depois do intervalo, então dá tempo de eu copiar na primeira aula. Mas é isso, tô guardando meus materiais aqui. Eu vou comer, vou ficar no celular e mais tarde eu vou ler. Daí talvez eu grave, que talvez tipo de noite fica meio ruim de eu gravar de ler. Mas se eu não gravar de noite, eu volto só na 4ª, ou seja, depois de amanhã, quando eu for o quê? Estudar ciências ou geografia, o que eu estiver afim no dia, e fazer as tarefas que eu vou ter naquele dia. E preparar coisa pra bullet, um monte de coisa que eu tenho pra fazer, que semana passada eu o quê? Não fiz nada da minha vida. Então agora eu tenho que botar tudo em dia da minha vida. Mas é isso, eu volto pra ler ou só na 4ª. Tô morta, gente. Bom, então aí já era num outro dia e que eu fui estudar ciências. Então eu comecei grifando algumas coisinhas do livro, bem pouco, e daí eu já passei pro resumo, porque a professora tinha passado alguns slides em aula, então eu decidi colocar mais conteúdo dos slides do que do livro. Então eu grifei bem pouquinho, fiz o título, eu fiz um título mais elaborado, eu gostei bastante, fiz um degradê e contornei, e depois fui passando as coisas, tanto algumas informações que tinham no livro, quanto algumas informações que eu tava vendo no meu computador, que a professora tinha passado dos slides. Então, eu também fiz alguns esquemas, alguns desenhos, fiz um resumo menor. Ano passado eu fazia uns resumos bem grandes, com um monte de informação. Esse ano eu quero começar a fazer uns resumos menores, né? Mais com as minhas palavras, mais com as coisas que eu entendi da matéria e não só dados completos do livro, sabe? Porque daí eu acho que vai ficar bem mais interessante. Então é isso, nesse resumo eu coloquei bastante informação, mas eu achei que ficou um resumo não muito comprido, foi só um lado da folha, foi só isso daí que eu tô escrevendo já. E eu gostei bastante de como ficou, achei que as palavras ficaram bem separadas, não ficou muito poluído visualmente. E eu usei só uma cor de caneta, eu usei só verde escuro, eu usei uma brush pen, mesmo para fazer o degradê, eu só passei ela mais vezes. Usei a Pilot G2, que foi para escrever corpo de texto e fazer tudo que tá de caneta preta. E usei a minha caneta da Le Pen, que foi para fazer esses subtítulos. Eu poderia ter usado a da Koi, inclusive se você quiser, você pode repetir esse mesmo resumo que eu fiz com as informações que vocês quiserem. E usar só 2 canetas, uma brush pen, da cor que vocês quiserem, e uma caneta preta. Eu usei mais uma mini brush, porque eu gosto do tom dela, mas daria pra ter usado só 2 canetas nesse resumo, e vocês vão ver no final, ele ficou bem bonitinho, mesmo só tendo usado 2 canetas. E usei lápis e corretivo, obviamente, porque eu fiz uns desenhos, então eu primeiro fiz de lápis, e usei corretivo nas coisas que eu errei, mas foi bem simples e eu gostei muito de como ficou. Esse resumo, então, foi sobre bactérias e vírus, que a professora tinha passado em aula, e eu também coloquei um pouco sobre o reino que a gente tá aprendendo. Então foi o reino Monera e um outro reino lá embaixo. Vocês podem perceber que eu aprendi muito sobre esse conteúdo, né? Mas tudo bem, eu estudei pra isso, pra poder revisar depois. E eu gostei bastante do resultado do resumo, sinceramente. Foi o primeiro resumo que eu fiz esse ano. Eu já tinha estudado esse ano, mas foi mais em coisa do caderno, coisa de aula mesmo. Esse foi o primeiro resumo que eu fiz por conta própria, com as minhas informações, e que eu fazia um monte ano passado. Tava com muita saudade de estudar, de fazer isso, e vou trazer vários story vlogs fazendo esses resumos. Então, olha ali meus super desenhos, depois eu mostrei o resultado melhor. Mas é isso, eu fiz uns desenhos tipo de vírus que tinha no slide da professora, ela tinha colocado uma imagem, eu decidi fazer. E logo depois de estudar, eu fui fazer esse negócio aí, que foi a capa dos meus estudos. Então, eu comecei o meu caderno, né, fiz a capa dos meus estudos e decidi fazer tipo um checklist ali com matérias que eu tenho pra estudar. E eu vou fazendo a lápis isso, pra que eu possa apagar e colocar a matéria que eu quiser. E aí eu dei uma improvisada, porque tinha sobrado folha da matéria do ano passado, que esse caderno de 10 matérias, tinha sobrado folha da matéria de ciências do ano passado, então eu arranquei a folha e coloquei aí mesmo. Então agora eu tenho uma matéria e meia pra ciências esse ano de estudos. Então aí eu fui colocar Ciências 2021, que aí sim começam meus estudos. Bom, gente, então tava estudando ali, gravei bastante takes pra vocês também. Então eu vou finalizando o study vlog por aqui. Meu cabelo, assim, tá, olha, maravilhoso. Meu cabelo nesse vídeo, eu tava editando os outros takes agora pra ver o quanto que eu precisava gravar. Gente, meu cabelo nesse vídeo tava, olha, perfeito, viu? Mas é isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Hoje
nesse vídeo eu estudei com vocês ciências e fiz várias tarefas de português, matemática e geografia. Então é isso, um beijo e tchau, até os próximos vídeos!